Me digam vocês, quais não, vou dar só uma opção. Qual é o ingrediente na confeitaria que para você, nasceu para casar com chocolate? Escreve aqui para mim, escreve aí para mim, porque eu tenho um de eleição. Eu digo assim, gente, esse pode não dar certo, sei lá, a textura não sei o quê, alguém errou. Mas quando a pessoa provar, ela vai achar aquilo perfeito, uma combinação perfeita. Porque esse ingrediente nasceu para casar com chocolate. Muito bem-vindas, bem-vindos. Hoje a live aula vai ser bem diferente. Vai ser assim, para a gente falar dos clássicos da confeitaria e clássicos com chocolate, já que uma parte das pessoas do Brasil está sofrendo com uma chegada de massa de ar frio. Eu já estou aqui vivendo meu verão, graças a Deus, do lado de cá do Atlântico já é verão. Você, qual é o seu bolo de chocolate, sua receita com massa de chocolate preferida? Conta para mim. Olha, se vocês forem revisitar aí a memória de vocês, tem inúmeras receitas, né? Olha, a que eu mais eu fiz e comi quando criança. Que idade eu tinha, minha gente? Nem sei. Né? Uma criança ali dos seus 13 anos, 14. Fiz muito, nega maluca. Mas assim, olha, era muito demais. Vai estudar na casa das colegas, nessa idade faz. Eu mesma fazia, né? Tinha uma colega que era especialista do brigadeiro e eu era do bolo nega maluca. Mas que outras receitas vocês gostam que leva na massa chocolate? Ou é aquele bolo assim que fica chocolatudo, leva massa de chocolate. Por que será que o sabor chocolate tem massa de chocolate, calda de chocolate, cobertura de chocolate? Por que será? Lógico, temos muitos adeptos, né? Todo cardápio de confeitaria que se preze tem que ter o sabor chocolate. Mas ele pode aparecer de diferentes formatos. É sobre isso que eu quero falar hoje. E, além disso, ele pode aparecer casado com ingredientes incríveis que realçam ainda mais. Vocês sabiam que tem ingredientes que vão realçar ainda mais o sabor do chocolate? Bem, é sobre eles que eu quero falar hoje também. Mas olha, bolo prestígio e nega maluca. Também comi muito prestígio. Olha, vamos lá, vamos começar. Eu quero falar, então, vocês já me disseram aqui, vamos falar, voltar aí para o tema de hoje, que vão ser os clássicos de chocolate na confeitaria, na parte dos bolos, obviamente, né? E eu quero dizer que não é só massa, nem só brigadeiro. O mundo do chocolate para os mini bolos vai muito além disso, né? Hoje em dia, vocês já conseguem perceber que a gente usa chocolate na massa, a gente usa cacau, a gente usa no recheio, a gente usa para blindar o nosso mini bolo. Então, usar chocolate na confecção de mini bolos não é só um mero detalhe, é, na verdade, uma presença muito marcante. E todo cardápio vai ter esse sabor. Por que será? Porque quando o cacau foi descoberto, né, no México, olha, no século XV, né? Ele foi descoberto e ele já era um produto extremamente apreciado. As sementes de cacau valiam horrores. E aí, depois passaram a fazer a bebida. Mas só ganha esse toque docinho, né? Com açúcar, leite e baunilha. Todo chocolate vai ter baunilha, né? Que é para aromatizar o cheiro que a gente sente do chocolate. Não é só cacau, é cacau combinado com baunilha. Vai ter esse aroma e só depois quando chega à Espanha. Algumas centenas, aí, algumas décadas depois da receita ter vindo da América, do México para a Europa. Depois que o chocolate ganha o apreço das cortes, né? Na corte francesa, corte inglesa, ele vai ganhar outras elaborações e só vai nascer tablete de chocolate, olha, muito tempo depois, ali para o século XVII, é quando a gente vai ter o primeiro tablete de chocolate. O que é esse produto para a gente hoje na confeitaria? Nessa semana, inclusive, hoje aí já saiu um postzinho falando sobre chocolate. Nós temos receitas clássicas. No Brasil, especialmente, são duas receitas que são megamente reconhecidas como clássico da confeitaria brasileira na parte dos bolos. O bolo prestígio e o bolo mega maluca. O que eles têm de diferente? Bem, muita coisa. O processo da massa é completamente diferente.
Esse uso do chocolate nas receitas, ele pode ser de diferentes maneiras. Pode ser o cacau em pó, pode ser no Brasil, o brasileiro adora uma açuquinha, então usa só cacau em pó. Usa o achocolatado, né? Agora, eu vou dizer para vocês, minhas lindas, meus amores, massas de bolo, mini bolo, com achocolatado, vocês têm que tomar cuidado, sabe por quê? Vou repetir isso aqui. Concentra. Massas que utilizam achocolatado na sua composição, elas vão ter um elevado teor de açúcar. E esse açúcar pode desequilibrar a sua massa na hora que ela estiver lá no forno e ele vai parar todinho na superfície, dando aquele aspecto assim crocante, caramelizado, que algumas pessoas podem gostar e outras não. Então toma cuidado, é melhor sempre você usar cacau, tá certo? Então, olha, se vocês usam achocolatado na massa de vocês, tem excesso de açúcar. Você tem que equilibrar a sua receita, né? Você já assistiu essa aula por aqui sobre equilíbrio de fórmula, sabe? Você tem que equilibrar a sua receita. O achocolatado, ele tem muita concentração de açúcar, ele tem partes, alguns contêm partes de leite em pó, tá? E isso todo chocolate tem. O cacau em si, ele é o produto liofilizado, né? Ele é a pasta de cacau que é tratada, é desidratada, é seca, enfim, passa por um processo na indústria que vira aquele pó megamente desidratado. E aí, ele vai mudar a textura da sua massa se a sua massa tiver algum componente líquido. Por exemplo, ele se comporta muito melhor, o cacau em pó, numa massa amanteigada do que numa massa com leite ou outro líquido. Mas o que acontece? Se você colocar no momento certo, ele também vai reagir muito bem com a massa rica em líquido. Se não, você pode, ter ali alguns percalços no seu caminho. O bolo Nega Maluca, diferente do bolo Prestígio, que são clássicos da cozinha, da confeitaria, da doçaria brasileira, eles têm uma diferença na massa que é de cor e de umidade, tá? Para quem já fez, levanta a mão aí, quem já fez bolo Prestígio ou bolo Nega Maluca, levanta a mão. Se você não fez nenhum dos dois, escreve aí. Não fiz, Marcela, que é para eu poder saber quantos de vocês vão entender o que eu vou falar agora, tá? O bolo Nega Maluca, por exemplo, a gente tem uma elevada quantidade de óleo, né? E a gente tem a água quente. Vocês vão ver que na massa do Nega Maluca, por exemplo, como é utilizado cacau em pó, vocês têm uma grande quantidade de óleo e uma grande quantidade de líquido, né? No caso, água quente. E tem que ser quente, morna, vamos colocar assim. Tem que ser uma água morna, tem que estar ali em mais ou menos essa água que entra na massa, ela tem que estar entre 50 e 60 graus, tá? Tem que ter levantado ali, começado a levantar uma fumacinha e aí ela entra na massa. Quando vocês colocam essa água quente em contato com o cacau, ela vai fazer com que esse produto comece a sua reação. Porque lá na indústria ele foi desidratado. Então a água quente vai fazer com que o cacau comece a reidratar. E além de reidratar, ele vai cumprir o papel dele, né? De se tornar mais espesso e ajudar a textura da massa. Por isso que não dá para ser água fria ou água gelada. Se você botar o cacau em pó em contato com a água gelada, gente, vocês vão ver, ele vai formar um monte de bolinha. Ele vai liberar ali uma gordura parcial que tem, né, já que veio da massa de cacau, mas ele não dilui por completo. Tem que ser na água quente. Por quê? Como ele é rico em gordura, a água quente faz com que essa gordura se dissolva, né? Tá em pó, mas fique solúvel. E aí tudo casa, tudo combina. Já a massa do bolo Prestígio, o que a massa do bolo Prestígio vai ter diferente? Na sua grande maioria, no Brasil, essa massa de bolo Prestígio é feita com achocolatado. Né? Começou assim, né? O povo viciado em Nescau, Toddy, vou falar as marcas aí, porque tanto faz, né? Nescau, Toddy. Depois, graças a Deus, evoluímos para o chocolate em pó. E aí, esse chocolate em pó, nessa massa que é rica, por exemplo, de outros ingredientes, como ela não tem tanto líquido, muito menos água quente, mas ela tem gordura, ela tem bastante umidade,
ela tem a manteiga, né, ou margarina, não vai ter o óleo. Essa massa vai fazer com que esse chocolate, né, em pó que vai para dentro dela seja muito melhor absorvido. Por quê? Porque você vai saber que o momento certo de colocar esse ingrediente não é no meio da preparação, diferente do nega maluca. Na nega maluca, o cacau vai ali pelo meio, que é para quando a água quente entrar, pumba! A mágica acontecer. Mas no bolo prestígio, não. Ele vai lá no final, junto da farinha de trigo, nos ingredientes secos. Porque lá, peneiradinho com a farinha de trigo, ele vai casar com a gordura que tem dentro dessa massa e com a umidade. Não vai precisar ser potencializada a coisa. E ainda, o bolo prestígio, ele é feito para quê? Feito para quê nessa vida? Para receber uma cauda. O nega maluca também recebe, mas o povo não tem a obrigação de botar cauda no nega maluca. Já o bolo prestígio tem essa obrigação. Ele não precisa ser um bolo rico em líquido, porque ele sempre... A louca que não gosta de bolo de chocolate. Gente, tem essas pessoas estranhas, né? Que não gostam de bolo de chocolate. Não entendo. Consigo entender esse povo estranho que não gosta de bolo de chocolate. Mas, enfim. Mas, tudo bem. Existe bolo de cenoura, existe bolo de laranja, bolo de coco, bolo de abóbora, bolo de amendoim, tem bolo de tudo. Não precisa ser só gostar de chocolate. Esse chocolate, essa calda que vai para o bolo prestígio é uma calda, veja bem, né? Bolo de chocolate, calda de chocolate, cobertura de chocolate. Mas tem recheio de coco que é para dar aquela aliviada. Essa calda vai fazer o papel da umidade. Agora, no Brasil, a gente ouve falar muito desses dois. Só que tem outros bolos que trazem casamentos importantes com chocolate. Vocês, me digam aí, por favor. Eu já falei isso aqui, inclusive, uma vez. Tem um ingrediente na confeitaria. Vou dar já uma dica, que é uma fruta, que eu acho que, assim, ele nasceu para casar com chocolate. Me digam vocês, quais não, vou dar só uma opção. Qual é o ingrediente na confeitaria que para você, nasceu para casar com chocolate? Escreve aí para mim, porque eu tenho um de eleição. Eu digo assim, gente, esse pode não dar certo, sei lá, a textura não sei o quê, alguém errou. Mas quando a pessoa provar, ela vai achar aquilo perfeito, uma combinação perfeita. Porque esse ingrediente nasceu para casar com chocolate. Morango. Ih, o povo do morango. Morango. Tá saindo morango para todo lado. Laranja. Boja. Só sai morango, banana, limão, apareceu cereja. Renatinha, você tá fina. Renatinha tá na época de cereja aqui na Europa. Olha, as bancas de fruta de feiras e mercados, assim de cereja, viu? Cereja, outra também, cereja. Agora, será que alguém sabe a minha combinação perfeita? Será que alguém já ouviu? Cenoura, boa, se damasco, maracujá, boa! Muito bom. Em Natal tinha uma confeitaria que vendia uma torta de chocolate com maracujá. Pena que saiu de linha. Eu ia lá só para comer. Chamava torta Ponta Negra, inclusive. Cenoura. Não, olha, eu sou viciada em cenoura. Tudo bem, vocês sabem. Mas o ingrediente que eu tô falando, que nasceu para casar com chocolate, não é cenoura. O que eu mais gosto. Inclusive, eu não compro barras de chocolate, mas essa, especialmente quando eu vejo, eu compro. Não é. Eu acho que chocolate nasceu para casar com laranja, gente. É uma combinação que, para mim, é tão perfeita no paladar, tão perfeita, mas quem falou damasco, quero dizer, aí eu ia entrar nessa história. Temos um outro clássico aí, que vem diretamente das confeitarias europeias para o mundo, que é a sachet torte. É uma torta de chocolate combinada com geleia de damasco, que também é um pecado.
Pecado divino. A pimenta também boa. Pimenta casa bem com chocolate. A sachetort, para quem nunca ouviu falar, ela é como uma torta mais levinha, como se fosse ali um pão de ló de chocolate, mas que tem o tchananã do damasco. É feito uma geleia de damasco para rechear. Nessa torta de chocolate e damasco, na sachê torta, vocês vão poder experimentar uma combinação que também é mais cítrica, né? O damasco, aqui em Portugal, chama alperce. Não sei se na África também vai chamar alperce ou vai chamar... Não, vai chamar damasco também. O fruto fresco não tem lá grande sabor cítrico. Aliás, eu comi, né, já. Não tem muito sabor, não. Mas desidratado, o damasco ganha outra vida, né? Ele dá uma concentrada ali no açúcar e aí a gente faz uma geleia. O que eu ia falar é que em dezembro a gente fez um mini bolo de chocolate branco na massa e damasco. Esse ficou casamento bom, hein? Mas a sachê torte, ela leva o chocolate ao leite ou meio amargo e a geleia de damasco no meio. É assim, é como se você fosse fazer um pão de ló de chocolate e aí parte no meio, passa a geleia e você vai cobrir. Vai cobrir esse pão de ló, né, essa torta, com a ganache mais fluida, porque depois seca. E aí fica ali, você tem que fazer também, é característico dessa sobremesa, dessa torta, escrever o nome com chocolate branco derretido, sachê, em cima da torta. Vocês vão procurar, se procurarem imagens aí no YouTube, vocês encontram, tá? Então, essa também é dos clássicos de massas de chocolate, que já traz uma combinação diferenciada entre o produto chocolate com o damasco, uma coisa mais azedinha, né? Agora, quem nunca provou um petit gâteau na sua vida, não sabe realmente o que é um clássico, né? Porque o petit gâteau de chocolate é, no mundo todo, eu não vou dizer mini bolo, apesar dele ser, né? Mas no mundo todo, o petit gâteau de chocolate é um dos mais conhecidos clássicos de chocolate e que tem a predileção das pessoas. Por quê? Porque tem a combinação do sabor do chocolate com o próprio chocolate. Aí você vai dizer, como é? É isso mesmo. Só que o tchananã dessa sobremesa, o petit gâteau de chocolate, é a temperatura, né? Porque vocês sabem. Nunca... Jesus amado, eu tenho que ensinar para vocês fazerem um petit gâteau, né? Já que o nome em si já diz que é mini bolo, a gente pode tudo aqui nesse pedaço. Olha, e aí, essa combinação de trazer o chocolate com o chocolate é muito bacana. Por quê? Ó, as alunas aí, ó, já sabem, né? Coração Amarelo é tudo aluna do curso de Mini Bolo Sucre. Vamos subir Coração Amarelo aí pra galera ver que vocês estão aqui. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Essas meninas são muito fantásticas. Elas assistem às aulas, elas assistem às lives, elas fazem as atividades, elas falam no grupo, elas fazem consultoria. Essas meninas são muito maravilhosas. Eu tenho um orgulho gigantesco delas. Olha, boa, meninas! Então, na quinta-feira, eu vou fazer uma das versões, né? Chocolate é versátil. Vocês têm que entender que ele não está só na composição de massas e recheios. Decoração com chocolate também é um tesouro na confeitaria. E tem várias maneiras de vocês fazerem decoração. Tem banhos, tem... Agora, o que você precisa? Que eu já falei várias vezes. A gente precisa entender minimamente olha quanto coração amarelo, coisa linda. A gente precisa entender minimamente as técnicas de trabalhar com chocolate para ter mais proveito ainda desse ingrediente. Inclusive, aqui em Portugal, na semana passada, eu ainda não experimentei, mas fiquei curiosa. Tem uma loja de confeitaria que pertence a uma brasileira, inclusive, que agora não vou lembrar o nome, que estava recebendo cacau em pó Ruby. Gente, fiquei louca para adquirir este produto e testar com vocês. Vocês já pensaram? Cacau em pó Ruby? Tô louca para trazer para casa para experimentar esse produto e mostrar para vocês, porque, né, vale a pena.
Às vezes vai chegar no Brasil depois, mas aí você já vai ter dito. Vi na live de Marcelinha. Marcelinha estava lá, mostrou na live que tem o cacau em pó rubi. Tava doida. Não sei agora. Little Cake, gente. Little Cake, eu acho que é isso. Então vamos lá. Os clássicos não são só das massas, tá? Existem composições, por exemplo, que vocês vão ver que o chocolate é primordial e faz toda a diferença de algumas sobremesas. Quem já ouviu falar do tiramisu sabe que o acabamento dessa sobremesa só pode ser com cacau em pó. E aí a gente tem esse ingrediente, agora veja bem, né? Esse ingrediente entra numa textura e como é que eu posso dizer? Tá me fugindo a palavra agora. Num estado que não é o que ele é propriamente para ser utilizado. Ele não é misturado com nada, é só polvilhado. Então, por isso, menos quantidade. Agora, tem uma outra técnica que eu acho, que eu não sei se vocês já fizeram. Digam para mim, quem já fez calda de açúcar e água e utilizou cacau em pó na calda? Quem já fez, levanta a mão aí. Levanta a mão não, põe uma barrinha de chocolate. Agora vamos mudar, tem muita mão já. Eu já pedi muita mão pro alto. Coloca uma barrinha de chocolate aí. Quem já fez calda de açúcar e utilizou cacau em pó? Vocês sabem para que serve isso? Vocês já ouviram falar? Você pode fazer uma calda de açúcar e botar cacau em pó dentro dela? Já? Já? Se você já ouviu falar, obviamente você sabe para que você deve usar essa calda. Não é para tudo na vida, não. Tá? Vou logo te contando. Não é para tudo na vida, não. Não é para tudo na vida, não. Calda de açúcar com cacau em pó, minha gente, é a invenção, né, na área. Agora, ela se transforma em mil e uma coisas. Marcela, eu posso fazer uma calda de açúcar com cacau em pó para molhar o meu mini bolo? Se eu quiser? Pode, meu amor. Pode sim. Marcela, posso fazer uma calda de açúcar com cacau em pó para depois fazer um caramelo? Pode sim. Pode também. Só que aí você vai ter que ter muito cuidado para ver o ponto desse seu caramelo, né? Agora, você tem que lembrar o seguinte, a calda de açúcar, se ela vai levar cacau em pó, ela vai ter mais dificuldade um pouco de cristalizar. Por quê? Porque esse cacau em pó, ele tem gordura. Então, quando ele vai para dentro da calda, ele libera a gordura. Lembra que eu falei ainda há pouco da massa de nega maluca? Então, fiz para regar um bolo de cenoura. Boa, isso aí. Mas, olha, é calda de açúcar. Não é pegar o achocolatado, misturar com água e depois molhar o seu bolo de cenoura, não, hein? Também não. Olha, essa é uma das versões mais baratas que tem para a gente saborizar um bolo e deixar ele molhadinho com chocolate, tá? É pegar realmente, botar ali aquela proporção de uma porção de açúcar, metade dela de água, e aí você colocar um percentual de cacau em pó nessa mistura e levar ao fogo. Marcela, eu tenho que colocar o cacau em pó desde o começo? Tem que colocar esse cacau em pó desde o comecinho, quando você está misturando tudo frio e só depois vai levar para o fogo. Por quê? Porque aí ele vai entrar na mistura e vai cozinhar por igual com esse açúcar. Marcela, será? É novidade, Regiane? Então já aprende. Marcela, será que eu posso pegar o meu achocolatado, que você disse que é riquíssimo em açúcar, o meu Toddy, o meu Nescau, e posso colocar misturado com água e levar ao fogo e fazer isso? Poder você pode, né? Eu sempre digo isso para vocês. Poder, vocês podem. Mas não é o mesmo resultado, né? Nunca ouvi falar, mesmo quando trabalhou na pastelaria. Pois, foi mesmo, Fernandinha. Olha, dessa calda de açúcar, água e cacau, nós evoluímos e chegamos a uma técnica muito especial, que é a técnica de fazer bolos vidrados ou de aspecto espelhado. A base dessa preparação, que é linda e tem um charme incrível, é uma calda de açúcar, chocolate, cacau, né? E a gelatina. Então, se você nunca experimentou cacau em pó engrossar um pouco,
E isso vai engrossar um pouquinho, exatamente. Exatamente, porque esse cacau em pó, além da gordura que tem ali dentro também, tem lecitina, né? Ele ainda vem com traços de lecitina. A lecitina é um espessante natural. Ah, desculpa, não é um espessante natural. É um espessante vegetal, vem da soja e está dentro da composição do chocolate. Então, essa calda, ela é mais espessa. Você pode cozinhar o açúcar um pouco menos e contar que o cacau vai fazer o papel de espessante. Marcela, ela dura muito? Dura bastante. Pode guardar na geladeira? Não, não pode. Essa calda não é para guardar na geladeira, tá bom? Essa calda é para você fazer, deixar ela em temperatura ambiente. Agora, se você está no sul do Brasil essa época do ano, você está congelando, não é não, Carlinha? Está congelando. Simone também está congelando, não é não, Simoninha? Simoninha está preocupada, vai fazer 5 graus. Tadinha de você, Simone. Vai chorar cubo de gelo, não é? Chorona, vai chorar pedrinhas de gelo. Qual a temperatura da calda? E Nara, para essa calda, eu gosto muito de trabalhar com as duas temperaturas iniciais, né? 114, né? Ali 114 graus, que é quando começa a ferver e você tem aquele ponto de bolha, até 120. Não passo daí, que são todas essas temperaturas, são temperaturas para ponto de bala. Então, eu não passo daí. Essa temperatura com cacau dentro da preparação fica, ó, excelente. Dá para você fazer aquela casquinha em cima de alguns bolos, dá para você molhar a massa, enfim, você pode ousar e aplicar em diferentes momentos da utilização, da montagem dos seus mini bolos e ter um produto que, uma coisa muito baratinha, vai ter um resultado ainda melhor. Porque pensa bem, você faz a massa de nega maluca, que eu já ensinei aqui, né? Está disponível em algum lugar das minhas redes sociais. A massa de nega maluca, molha com essa caldinha de açúcar e cacau. E depois, você só precisa escolher assim, botar ali um brigadeiro branco, se for. Ó, tá completo a pessoa. Pode botar brigadeiro normal mesmo. A pessoa vai dar aquela mordida e vai botar isso. Lembra que antigamente, na década de 90, né, minha gente? Tinha aqueles bolos embalados, que a gente chamava de bolo surpresa, embalado em papel alumínio. Gente, aquilo depois que acabava a festa e ia pra geladeira, no dia seguinte, tava 3.000 vezes mais gostoso. Não tava, não? Confessa aí. Confessa. Compartilhem comigo essa memória, que eu acho que muita gente aqui vai ter. Bolo de aniversário, molhadinho, e que vai para a geladeira, no dia seguinte ele é 3.000 vezes melhor. Eu adoro. Aqui em Portugal, os bolos não são tão molhadinhos. Muito pelo contrário, né? Não é a terra do pão de ló, não é mesmo? Aqui em Portugal, os bolos são mais secos. Então, quando eles ouvem falar em bolo brasileiro, eles já gostam porque sabem que vai ser molhadinho. Então, agora lembrando, se você é dessas pessoas que adora molhar bolo com leite cru, pelo amor de Deus, para com isso hoje. Nunca se molha uma massa cozida, assada, com um produto cru. Você tem que dar pelo menos um aquecimento de mais de 50 graus nisso que você vai utilizar, tá? Por isso que calda de açúcar e água tem que ser cozida, o leite tem que ser aquecido. Se você é daquele time que dissolve leite condensado na água e vai molhar, também tá errado, tá? Você tem que dissolver pelo menos numa água quente, de 50 a 60 graus. Então, presta atenção. Olha quantas informações vocês receberam até aqui. Veja bem, né?